Olá, estou aqui para tentar trabalhar com vocês hoje de forma totalmente introdutória a questão das emoções no processo educativo de formação humana. Uma questão difícil, uma questão já muito trabalhada no campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas pouco elaborada transdisciplinarmente, pouco elaborada no campo da engenharia, da filosofia, da medicina ou de outros campos que são mais cognitivos, em que nós acreditamos quase que de forma piegas que nós pensamos e agimos, teoria e prática. Vamos estudar por teoria e vamos passar para a prática. Mas muitas vezes, entre a teoria e a prática, existe uma série de percalços, de conflitos, do que eu chamei o não intencional, e que vem atrapalhar essa aplicação da teoria à prática, fazer fracassar o discurso, uma aula, uma relação professor-aluno. E por quê? Muito que bem, o que nós aprendemos com os psicólogos, os psiquiatras, eu estou me referindo ao livro do Dr. Brian Lynch, Knowing Your Emotions, publicado em Interest Book em Chicago, as editoras Interest Book. O Dr. Brian Lynch, ele diz que nós podemos muitas vezes sentir, agir e depois retroativamente pensar, né? Sentir irritação, cansaço, nos sentimos chateados com alguma coisa que está acontecendo, frustrados dentro da sala de aula, agir, né, humilhar um aluno, explodir, ter uma depressão, ter um burnout enquanto professor ou enquanto aluno, trancar a matrícula, ir embora, ou ser extremamente agressivo dentro da sala de aula, provocar uma situação desagradável. E muitas vezes essa situação de sentir, agir e depois pensar nos impede de passar da violência ao conflito construtivo, me referindo aos trabalhos do psicossociólogo Charles Rosman, que hoje tem um instituto na Suíça, em que ele diz que a violência pode se transformar em conflito construtivo, nós podemos elaborar nossas emoções, mas para isso nós precisamos passar do estímulo-resposta ao estímulo-emoção, avaliação dessa emoção e resposta. O que eu tenho definido nas minhas pesquisas de doutorado e de pós-doutorado como a consciência do não intencional, a consciência do que acontece e vem, às vezes, dificultar a realização de um processo feliz dentro da sala de aula de desenvolvimento, né? E eu diria que o que eu estou falando pode ser transferido para outros campos e para outras relações, né? Porque o que o psiquiatra Brian Lynch percebeu é que nós sentimos, depois agimos e pensamos, ou sentimos, pensamos e agimos, mas a emoção, ela é primeira. A emoção, ela vem e muitas vezes nós pensamos que estamos no controle, né? E que nós vamos saber controlar e conter todas as nossas emoções, não se a gente desconhece essas emoções, não se nós recalcamos as nossas emoções, não se nós achamos que nós nunca sentimos raiva, que nós nunca sentimos mágoa, que nós nunca sentimos... Está tudo sempre tudo bem, né? E que a situação dentro da sala de aula vai sempre estar no controle. Não é o caso, porque aprender é uma crise, né? Muitas vezes aprender é fazer, sem saber fazer, para aprender a fazer. E isso é muito assustador, né? Fazer sem saber fazer para aprender a fazer. Nadar sem saber nadar para aprender a nadar. Subir na bicicleta sem saber andar de bicicleta para aprender.
a andar de bicicleta. E daí, na bicicleta, a gente pode botar umas rodinhas, um amortecedor, subir de capacete e de joelheira, e se levar um tombo, tudo bem, a gente sobe de novo e vai aprendendo a se equilibrar com alguém do lado e emocionalmente com o que foi chamado de empatia, que tem uma expressão muito interessante em inglês que eles chamam de affective attunement. Eu tenho uma certa dificuldade em traduzir, porque é como música, né? Se afinar, se harmonizar afetivamente com a pessoa que está no processo de aprendizagem e transmitir uma simpatia, uma solidariedade, o que é chamado de empatia. É claro que isso vai favorecer um aprendizado, porque se a gente se irrita, se descabela, começa a gritar, nós vamos criar uma tensão emocional e aprender já é resolver um conflito cognitivo. Então, já é difícil cognitivamente. E nós podemos ampliar a dificuldade ou diminuir essa dificuldade, dando condições emocionais para que o aprendizado ocorra de maneira serena, que ele ocorra de maneira satisfatória. Por quê? Nós vamos estar estimulando as pessoas com novos conhecimentos. Diante desses novos conhecimentos, vai haver uma resposta. Essa resposta demora, a pessoa precisa pensar, elaborar, integrar esse novo discurso. Se nesse momento ela está assustada, tensa, em conflito, em casa com dificuldades, etc., o aprendizado vai ser muito mais complicado, né? E se nós dermos condições emocionais para que o aprendizado ocorra, nós não vamos resolver os conflitos cognitivos necessários para que o aprendizado ocorra, mas nós vamos dar condições melhores para os alunos, condições amorosas, condições de escuta, condições de simpatia, de solidariedade, são importantes para resolvermos juntos conflitos cognitivos. E na filosofia, eu diria que a gente pode ajudar muito essa questão emocional, porque entre o estímulo e a resposta existe um tempo. E esse tempo é o tempo das emoções, diz Brian Lynch. Eu digo, é o tempo das emoções e é também o tempo da avaliação. Entre o estímulo e a resposta é o tempo em que a gente sente, mas em que também a gente avalia aquilo que a gente sente, né? Puxa, eu estou sentindo aqui uma irritação, um desacordo, uma mágoa, uma sensação de medo, uma tensão, um cansaço. Porque, bem, vamos falar sobre isso. Vamos expressar, vamos dialogar, vamos dar voz a essas emoções para poder conscientizá-las, racionalizá-las e tomar uma atitude. Eu me lembro perfeitamente de quando eu comecei a dar aula de filosofia no Unifiel, eu estava com um pequeno grupo, eu vinha com um monte de conteúdo e estava explicando a República de Platão, a famosa alegoria da caverna. E uma aluna olhou para mim e falou assim, olha, professora, essa aula está muito chata. E eu tomei um susto, porque eu estava com o maior prazer falando e tal. Eu falei, e agora? Né? E agora, José, a festa acabou, né? A aula está chata. E como é que eu posso tornar essa aula interessante? Já a gente começou a abrir um diálogo. A gente podia fazer dinâmica. E foi assim que eu comecei a criar meus primeiros dispositivos didáticos de filosofia. Eu me lembro que, junto com elas, a gente trouxe músicas, né? Que músicas você gosta? Quem sou eu se eu fosse uma música? E começou a tal do meu dispositivo Quem Sou Eu, que todos os estudantes que trabalham comigo depois conhecem muito bem e que está descrito na minha tese de doutorado em educação na Unicamp, o risco
pedagogia, né, do risco, perdão. Depois eu escrevi um livro, Risco de Filosofar, que nunca foi editado, mas ficou na minha mente, não Pedagogia do Risco, mas o Risco de Filosofar. Nós trabalhamos muito, quem sou eu se eu fosse um canto, se eu fosse uma música, se eu fosse um sonho, se eu fosse uma paisagem. E nós nos interessamos a questão do desejo antes de... E se eu fosse um texto? Daí chegava eu com o meu texto da caverna de Platão, mas a gente já se conhecia, tinha quebrado o gelo, tinha cantado junto, tinha trocado junto, né? E a aula estava muito mais interessante. Por quê? Porque as pessoas estavam implicadas e que havia alegria e interesse mútuo na sala de aula. Então, entre o estímulo e a resposta, pode haver uma emoção e uma avaliação. E esse é o papel da filosofia. Nós aprendemos a avaliar nossas emoções para torná-las racionais e transformar o que nós estamos sentindo em discurso, em diálogo, em troca, né? Eu me refiro também aqui à tentativa do Arnaldo Bassoli, maravilhosa. Ele hoje tem uma escola do diálogo em São Paulo, quer dizer, um lugar onde a gente aprende a conversar a partir dessas emoções. E o CETRANS, o Centro de Estudos Transdisciplinares, né, também em São Paulo, no qual nós nos interessamos essa questão das emoções, mas não só das emoções que a gente sente numa determinada disciplina, porque a gente não para de sentir quando sai da aula de psicologia da educação, né? É preciso que essa questão das emoções transborde, transvase a simples aula de psicologia da educação, né, o campo da psicanálise, o campo da psiquiatria, o campo da psicologia transpessoal, o campo da psicologia comportamental cognitiva. Eu acho que todas se completam, né? São correntes muito interessantes que estudam a psique, a alma humana, mas que precisam trazer esses estudos do campo das emoções para outras áreas, senão as emoções elas vêm não intencionalmente, nós não sabemos o que fazer com elas, e nós precisamos aprender a conscientizá-las e a refletir sobre elas, porque existem duas emoções extremamente positivas, que são o interesse e a alegria. E, claro, meu vídeo é rápido, é breve, muito a que se falar sobre esse assunto, né? E o que eu gostaria de dizer, vamos privilegiar esses dois eixos emocionais em sala de aula, a alegria e o interesse. E se uma aula é interessante e se uma aula é alegre, nossa, vai ficar muito mais fácil resolver os problemas cognitivos que estão colocados dentro dessa aula, seja uma aula de engenharia, uma aula de medicina, uma aula de administração de empresa. É muito importante que o interesse esteja presente e que a alegria esteja presente. Então, a gente precisa se afinar, ter empatia uns com os outros, de tal modo a privilegiar essas emoções, né? E eu remeto os que estão me ouvindo então a esse livro do Dr. Brian Lynch, Knowing Your Emotions, né? Conhecer vossas emoções. Mas também eu gostei muito do Donald Nathanson, Shame and Pride, Vergonha e Orgulho, que fala de todas essas questões de forma muito mais profunda. Muito obrigada pela atenção e até breve.